Ok. Bem-vindos de volta. As pessoas que estão a ver ali são o Filipe Mesquita e o Pedro Serrão, são do Dizzy Pacífica, por motivos profissionais não puderam estar presentes, mas disponibilizaram-se a fazer por videochamada. A Pacífica é um estúdio independente de design gráfico, criado em 2007 por Pedro Serrão e os irmãos Pedro e Filipe Mesquita, localizado em Matosinhos, no Porto. Destaca-se por ser um dos ateliês mais premiados a nível nacional. O trabalho do estúdio abrange áreas como o branding, o design gráfico, digital, a sinalética, o editorial e o motion design, através de trabalhos surpreendentes e inovadores para clientes como a nós, Jerónimo Martins, Sona Indústria, Zippy, Unicer e projetos indie, como a Portuguese Planner, Surf Brain, Metáfora, Cincelo, entre outros. Uma salva de palmas. Se pudesse chegar um bocadinho mais para baixo, agradecíamos. Pode ser? Obrigado. Assim é muito melhor. Quase que nos vamos cá. Vocês também, mesmo. Vai cá para baixo mesmo. Vai ficar. Não estás a trabalhar. Não aparece bem. Ora, vou lá para a frente. Fica aqui na frente. Novamente, uma salva de palmas, por favor. Deixem-me dizer que nós é que temos que cumprir com uma salva de palmas. Vocês estão aí todos a ter muita paciência com nós, porque nós não conseguimos estar presentes, por isso uma salva de palmas nossa aqui. Digam-nos quando, se quiserem, nós começamos se querem ficar para outra questão. Começamos? Porque nós temos uma. Eu estou a falar muito mal do programa, porque a pessoa isso não é. Não está muito alto. Não. Tem que avisar no microfone se não ouve. Estão a ouvir bem? Não. Estão a ouvir mal? Estamos a ouvir mal. Mal? Sim. Eu falo mais alto? Assim está bom, assim está bom. Mas só para aqui um recado. O problema é ou é a fluidez? E aí não tem uma fratura. Posso começar? Pronto. Vou só partilhar o ecrã, está bem? Olá.
Isto é o poder do Arkansas. Não é este o termo da conferência, passa a ser o título a participar. Vamos começar pelo início. O que é que vocês? Uma página branca é um slide pequeno, é um erro, não é nada, e se não é nada, e se não é nada, é silêncio. Nós só conseguimos ver o que nós conhecemos ou temos. E é com esse pressuposto que nós, no estudo, começamos a testar. Essas são as perguntas que é a razão pela qual uma coisa existe. Nós não fazemos algo por fazer. Fazemos algo que temos que fazer. Vou-vos contar uma pequena história que tem a ver com estes personagens, não sei se vocês já conhecem. Mas, na verdade, vou fazer um exercício em que basicamente combinar um compositor de arte, um compositor contemporâneo e artista plástico. E a minha primeira escolha para o compositor contemporâneo foi o José Carlos, que eu não conheço, mas compositor, que é um música, foi pioneiro na música teatral. E esta é uma musical. As músicas conhecem esta peça que se chama Eu vou fazer silêncio para não entregar a peça. É exatamente isto. Não há música. John Cage fez uma composição, basicamente rompeu e fez uma peça musical que existe. Não, existe. 4 minutos. Esta foi a minha escolha para o compositor contemporâneo. Para o meu artigo. O artista plástico que eu escolhi Casa Malavites, que é conhecido pelo supremacismo e a parte que diz que uma mulher é claramente o pior da arte não ficou. E a obra dela pelo White. Então o meu projeto para a faculdade, basicamente, era este. Era uma espécie de um slide branco de 4 eu não estou a fazer toda a que eu passo para explicar o que coisa. Estão a ver? Agora não, agora não. É condição. E liga o telemóvel ali? Desliga o som. Desliga o som.
tu. Rafa, começa a fazer umas piruetas só para o pessoal não... Começa a fazer umas piruetas aí só para o pessoal não se animar um bocado. Chico, eu sou a Pede ao senhor. O senhor está ocupado agora, desculpa. Eu estou a responder. Mas está ali o Jorge. Vai ali para o meio. Vai pedir o microfone ao Rafa. Isso, se tirarem o som e nós tirarmos o som, se calhar melhor. Estás a ouvir? Que maravilha! Quem é? Estão a ouvir? Então, se calhar é melhor começar de novo, não é? Ou querem que comece onde estava? Se é melhor se tirar de novo. Querem que eu comece onde eu estava ou do início? Do início? Não é consensual. Eu estou a fazer assim. Vou fazer uma pergunta. E vocês dizem sim ou não? Ao ser do início, sim? Sim, sim. Pronto. Então eu vou começar do início. Olá! Então não tínhamos começado por aqui. Então, isto é, o título da nossa conferência passou a ser, nós escrevemos na conferência, era This Is It. E nós achamos que faria todo sentido alterar ligeiramente o título da conferência para The Power of Light Canvas, porque nós queremos falar exatamente sobre este momento de questão que é o nada, que é o vazio. E nós falamos sempre sobre pressão e está sob pressão quando as coisas estão em execução ou estão em andamento, mas há uma pressão muito grande para criar de novo e para tentar ser diferente, inovador e trazer algo de fresco para o nosso dia-a-dia. E quando nós vemos um slide branco como este, a pergunta é sempre: o que é isto? É uma página em branco? É um erro? É um slide para preencher? É um espaço em branco? Não é nada? E este nada vale alguma coisa? E se não é nada, o que é? Silêncio? A verdade é que para nós faz todo sentido trabalhar projetos em que nós só os conseguimos ver se os conhecemos. E só esta predisposição de nós conhecermos e estarmos envolvidos com os projetos é que nos dá a motivação para nós resolvermos ou para tentarmos resolver os projetos de uma forma muito mais presente, mais destemida muitas vezes, mas também com uma carga e uma responsabilidade muito maior sobre o resultado final. E por isso é que nós acreditamos que é necessário não só conhecer, mas também conhecer para saber contar e dar a conhecer algumas marcas, alguns projetos com quem nós trabalhamos. Já algumas foram ditas no início da conferência, quando falavam alguns clientes que nós trabalhávamos. Eu vos contar uma pequena história que tem a ver com a minha faculdade e um desafio que nos foi proposto no exercício por um professor que dizia-nos que nós tínhamos que combinar um artista
um compositor contemporâneo e um artista plástico. E este artista plástico podia ser um pintor, podia ser um escultor. E o meu esforço foi literalmente tentar que este exercício, que eu resolvesse este exercício da forma mais simples do mundo e mais fácil. E portanto empenhei imenso em trabalhar o menos possível. E portanto, como vou explicar, as minhas escolhas têm a ver exatamente com este critério. John Cage era o meu compositor contemporâneo e o John Cage é conhecido porque foi um pioneiro na música aleatória e mais do que isso, a sua matéria-prima é o cotidiano e tudo aquilo que passa despercebido no sentimento geral das pessoas. E a obra mais conhecida e a obra que eu escolhi foi esta de 4 minutos e 33 segundos de John Cage. E não vos vou estragar a melodia, vou falar muito sobre ela. Não vos vou fazer desesperar. Esta melodia de 4 minutos e 33 segundos é basicamente uma pauta vazia. E aqui foi que John Cage criou um elemento, uma composição disruptiva em relação àquilo que era a composição contemporânea. E portanto escolhi o silêncio como composição e como artista plástico escolhi o Kazimir Malevich, que é um artista russo e é conhecido pelo movimento de supremativismo, e para Candice Mondrian foi um dos inventores e teóricos da arte figurativa. E a minha escolha tem a ver exatamente com isto. A obra de Malevich era White on White. Então, acho que já podem adivinhar qual é que era o meu projeto. O meu projeto era um ecrã vazio. E fiz com que o meu professor e os meus colegas estivessem ansiosamente à espera que este slide mudasse, mas durante 4 minutos e 33 segundos esperaram que a minha obra imersiva e profundamente conceptual acabasse. E eu expliquei qual era o motivo. Agora podem adivinhar porque é que nós mudamos o nome da conferência e porque é que este projeto ou esta experiência está aqui neste momento a ser comunicada. Porque o título do trabalho é The Power of White Canvas em 4 minutos e 33 segundos. Isto leva-nos a outra questão, e esta história só serve para introduzir uma série de perguntas que têm a ver com o que era este canvas branco há 2 minutos atrás, quando eu comecei a falar nele, que era o vazio, e agora nós já o completamos com uma série de memórias e uma série de elementos que lhes dão significado. O que é que ele representa agora? Em que ideia que ele pode ser usado? Como é que ele pode ser transformado numa ideia? Como é que ele pode ganhar valor? E quando nós começamos a pensar neste início do estúdio, começamos a pensar naquilo que é o storytelling, muito mais aquilo que nos interessava fazer, que era o storydoing. E o storydoing é aplicar este conceito de contar histórias através de objetos de comunicação, que possam ser design puro e duro, como podem ser peças transversais, e que nos levem a envolvermos de uma forma global, de uma forma imersiva com cada projeto. E o que é que se pode fazer quando nós queremos fazer estas tangentes, estas interseções com áreas que não são as nossas de especialidade, mas que nos permitem muitas vezes fazer este salto em relação àquilo que nós podemos fazer em termos de transformação, em termos de ambição? Bom, primeiro, ser preguiçoso, foi o que eu fui. E isso às vezes pode nos levar a atalhar, mas muitas vezes a improvisar e encontrar caminhos que nós não encontramos. Ser esperto, e ser esperto nos dois sentidos de inteligência e de ser também alguém que, como cada estado que está aí, se safa e se consegue munir das ferramentas que considera as melhores na altura para executar uma tarefa de acordo com a sua personalidade. E o be bold, obviamente, porque para resolver os projetos temos que muitas vezes ser decididos e resolvê-los de uma forma muito mais emocional que racional. Mas muito mais importante, e é esta introdução da conferência que tem a ver com isto, queríamos deixar três indicadores daquilo que é um bom pressuposto para se criar um bom trabalho.
Um deles é deixar-nos ir ou permitir-nos enfrentar e caminhar por caminhos que nunca tínhamos estado presentes ou nos levarem-nos a sítios onde nós nunca tínhamos estado presentes. Portanto, ter este arrojo de desbravar caminho. O segundo tem a ver com ligar ideias e conceitos que nunca achávamos que podiam ter ligação entre eles e encontrar estes pontos de contacto que não são óbvios, mas que depois de encontrados podem revelar um ângulo completamente distinto em relação a um projeto, em relação a uma ideia. E o terceiro é cruzar as fronteiras que nunca tínhamos cruzado, e as fronteiras têm muito mais a ver com as categorias e com a forma como as coisas são segmentadas. Um designer não faz mais que design, um artista não faz mais que arte, um arquiteto não faz mais que arquitetura, um médico não faz mais que medicina. E cruzar o máximo possível estas áreas e encontrar a riqueza que existe nas tangentes e nos no-man-lands que existem entre elas. E como dizia o Mário Mertz, o espaço é curvo, a Terra é curva e tudo o que está na Terra também é curvo. E nós dizemos que também as ideias são curvas, nem sempre a ligação do ponto A ao ponto B é uma linha reta. Portanto, temos que acreditar que esta forma de ver de uma forma espacial os projetos pode-nos levar e pode-nos conduzir a soluções que nós não imaginaríamos que seriam possíveis. Isso também é, no fundo, o modo todo que nos levou a criar o estúdio. O estúdio tem 12 anos. Eu, o Pedro e o outro Pedro Ferreira e Pedro Mesquita, criamos este estúdio há 12 anos. E uma das coisas que nós sabíamos quando começamos era aquilo que não queríamos fazer. E também sabíamos que tínhamos uma ideia um bocadinho clara daquilo que nós queríamos fazer. Queríamos estar mais envolvidos com os projetos, queríamos que essa experiência também nos marcasse os clientes, marcasse os produtos e os projetos que estamos envolvidos, mas também que nós crescêssemos com cada projeto e que nos tornássemos mais cientes daquilo que é o nosso papel enquanto pessoas que estão na decisão, na condução e na materialização de cada projeto. Agora, eu ia para apresentar um vídeo, mas vai ser impossível mostrar-vos. Não sei se consigo, pois. Posso ver? Achas? Posso mostrar? Tentar apresentar um vídeo, mas não sei como é que resulta. Pois, mas esse está desligado. Não sei. Deixa eu ver. Não dá. Estava a fazer. Pronto. Imaginam que este vídeo tem música. Faz. Nós conseguimos ouvir aqui. É? Sim, sim. Eles conseguem ouvir. Pois não sei. Pois não. Então, vamos abordar uma série de projetos que, no fundo, também acho que podem ser indicadores daquilo que nós temos, serem projetos em que nós conseguimos ou que nos foi permitido dar um pouco mais daquilo que seria expectável num projeto com as características como nos foi brifado na altura. E o primeiro é um projeto muito recente, aliás, é um projeto que tem dias e chama-se Railroad e é um livro sobre... O Pedro vai falar sobre ele. Pronto, então, basicamente, dentro deste lema de contar histórias, vamos começar realmente com os nossos projetos mais recentes, que têm a ver com que dá mais gosto de contar a história, que é a história de uma viagem. Basicamente, basicamente é um projeto que explora a viagem de um surfista, que é o Nick Van Rupp, pela Europa, pelas costas com as ondas mais agressivas, digamos assim, mais difíceis de surfar. Isso é um projeto que nasceu num filme, portanto ali conta uma equipe de realização, fotógrafos, etc.
E basicamente este livro é depois é um complemento, digamos assim, a documentar todo o filme e a documentar também algumas notas de viagem do próprio Mick e de toda a equipe. Mas vamos começar com um pequeno filme só introdutório que transmite um bocadinho a relação que depois podemos ver na peça. Portanto, basicamente, como acho que transpareceu no vídeo, aqui a relação que quisemos criar, a viagem é de comboio, portanto, ele fez uma viagem de comboio em várias estações, vários países pela Europa. Então, aqui, basicamente, o conceito que nós quisemos explorar foi a relação do caminho de ferro, as linhas, os trilhos, não é? Os carrinhos, através dos elásticos na capa. Portanto, basicamente, depois dos elásticos poderiam-se retirar, claro, né, para visualizar a vista, mas a ideia é que também fosse criar aqui um jogo interessante de cruzamento de linhas e que transmitisse, no fundo, toda a viagem, toda a jornada do Nick. No interior, tivemos basicamente a utilização de uma tipografia com muita personalidade, solicitável, também explorando toda a questão. Temos realmente muito boas fotografias, conjugadas depois com essa tipografia imponente e sempre com estas composições que exploram toda a margem das fotos, toda esta questão de níveis diferentes de profundidade, etc. Olá! Então, estão todos aí ainda? Sim. É que nós não estamos a falar podem fazer barulho. Bom, foi um projeto muito recente, já tem uma semana. E é um projeto que, no fundo, nos interessa muito porque é recuperar os valores de Trás-os-Montes. E mais que isso, também revela muito aquilo que se passa atrás daquelas montanhas que nós vivemos. Trás-os-Montes é uma terra que ficou isolada e é... Estão a ouvir? Sim, estamos. Sim? Sim, sim. Pessoal, se pudessem desligar a net, nós agradecíamos para que o vídeo pudesse ficar melhor. Se faz favor. Sim? Posso continuar? Sim, sim. Pronto. Então não estou a ouvir bem? Sim, estamos. Sim? Sim. Pronto. Estava a falar sobre Trás-os-Montes e sobre esta oportunidade de recuperar muito daquilo que são os códigos os códigos tradicionais de Trás-os-Montes e trazê-los para um produto que, embora seja, obviamente, tenha como objetivo a exportação, pretende que seja uma exportação dos valores reais e não de algo que seja só embalado de uma forma muito especial e sem qualquer tipo de ligação efetiva à terra. E, portanto, o nome deste produto chama-se Metáfora, é azeite, e uma parte deste azeite é colhido de oliveiras milenares, com mais de 1000 anos, e, portanto, há aqui muito no interior da garrafa, muito conhecimento e muita tradição e muita memória para comunicar e para falar. Nós estamos a colaborar neste projeto com o realizador Alexandre Artur Serra Araújo, um realizador de cinema, e, como ele diz, de uma forma muito irónica, cria filmes publicitários de autor, quando está a falar de metáfora.
e ele criou o primeiro, no fundo, ajuda a contextualizar a metáfora de Trás-os-Montes e a metáfora em Trás-os-Montes. O que nós fizemos foi, no fundo, estar presentes e fomos visitar, tivemos algum tempo a usufruir das paisagens e dos sabores de Trás-os-Montes e também foi, no fundo, encontrar a cultura que existe e tentar que ela tenha expressão naquilo que estamos a fazer em termos de peso e também de storytelling, no fundo. Este senhor é o senhor deputado. Estão a ouvir? Sim, estamos. Claro. Não, isso foi muito princípio. Então, este é o senhor que trata dos oliveiros. E como podem ver, tudo isto é muito expressivo e é muito forte, tem um impacto muito grande. A oliveira, ou a figura deste senhor e o resultado que tem na mão, é quase o fruto deste trabalho e o reconhecimento da parte dele que isto não é um produto que seja artificial, ou esteja à parte daquilo que é a natureza da terra e do produto que constroem. Nós vamos fazer por captar esta algo que dizer Trás-os-Montes, uma merenda, assim que se chama, em que basicamente todas as pessoas das oliveiras se juntam e à volta de uma fogueira e fazem um petisco na hora, com o azeite que têm, com os enchidos que têm, e no fundo isto retrata muito aquilo que é a essência da metáfora. E a metáfora enquadra-se neste ambiente, obviamente com uma transformação, um twist contemporâneo, mas na verdade a essência da metáfora está lá. E vai buscar todos estes valores que têm a ver com todos os elementos que fazem parte do cotidiano, da vida dos trabalhadores, deste hábito de consumo muito físico. Há aqui fisicalidade, há aqui texturas e há aqui elementos que nos fazem sentir na natureza e que nos abrem um bocadinho o apetite, é verdade, mas também as portas dessa experiência. Com eles consumimos o azeite de metáfora e depois, no fundo, fomos já fazendo aqui uma aplicação daquilo que é a identidade. A identidade é uma entidade que também tem personalidade, como eu fazia em relação ao Verbold. Existe aqui um texto que é um texto que está apenas em cunho e que, no fundo, motiva uma exploração quase tátil do que é o conteúdo desse texto e há aqui uma envolvência central, uma relação com o rótulo que nós pretendemos estimular. Este é o rótulo de metáfora. Este nó que vocês veem no topo é dado normalmente por aquele senhor que está na oliveira, é ele que fecha literalmente todas as garrafas de metáfora e depois leva um brasão, que é o brasão que tem um pequeno monograma, que é o monograma de uma família de estações, que é esse terreno de onde o metáfora nasce. Há uns pormenores do rótulo, do cunho, da forma como ela é preenchida, de cada rótulo é documentado manualmente. A rolha foi feita
foi feita o depósito destes projetos, não existia para levar este rasgo, para levar o cordão. Portanto, e depois aqui há umas imagens já de uma metáfora enquadrada na natureza e na origem do azeite. Mostra um pouco a forma como é que as duas coisas se juntam e combinam. Devo apresentar a minha ideia? Neste projeto, basicamente, fomos convidados ao Surf City Festival, que é um festival de Barcelona que pretende unir a cultura do surf a um lado mais urbano. Portanto, basicamente, eles têm um festival com diversos artistas, músicos, surfers, parques, etc. E a ideia é, basicamente, apresentar lá várias peças que unam estes dois mundos, portanto, o surf e a cidade. E dentro dessa temática nós somos convidados para criar uma peça livre, portanto, basicamente poderíamos fazer algo que nós quiséssemos, mas que tivesse sempre estes dois fatores, estes fatores do surf. Vou apresentar um pequeno vídeo também que explora a temática. Portanto, basicamente, penso que já o vídeo também já bastante autoexplicativo, apesar de estar em inglês, mas basicamente a ideia é muito simples, é pegar um suporte 2D, portanto temos de fazer cartazes, mas dar uma tridimensionalidade e conseguir transmitir a questão das ondas, utilizando todo um processo manual feito por um shaper de pressure surface. Basicamente devemos criar estes moldes diferentes para cada um dos postes e depois fazer todo o processo igual
qual começou-se uma peça de surf, desde a gravadinha, a parte da cima de vidro, os pormenores de afinar, etc. Que me resultado em telas que basicamente todos estes cartazes expõem esta ligação mais emocional ao surf, não deixando de ser cartazes, mas que apresentam assim, desta forma esta ligação mais às ondas e à questão do surf. Agora vamos apresentar um outro projeto, Surfarm. Surfarm é um projeto que nós temos para a indústria. Portanto, a indústria está a passar por uma transformação. É uma empresa com 60 anos e que necessitava renovar-se e criou uma marca chamada Surforma, que significa superfície mais forma, portanto, Surforma. E nós começamos a trabalhar esta nova marca, portanto, sempre uma entidade, começamos a trabalhar numa perspectiva de dar uma certa personalidade a cada uma das categorias de produtos que eles tinham. E isso era visível quando nós começamos a explorar, em termos de motion, cada uma das linhas de produto, em que a animação, no fundo, acaba por ilustrar um pouco as características de cada linha. E de uma forma muito minimal, dramaticamente muito minimal, tentamos passar esta imagem mais contemporânea, mais moderna, mas que também é um salto quântico naquilo que a personagem depois comunicava. E mais do que isso ainda, nós estamos explorando isso, já vão ver agora no vídeo. No Vira nós criamos uma coleção a par da entidade, criamos uma coleção que funcionava como um show de cada uma das algumas linhas de produtos em que esses expostas que nós criamos funcionavam centralmente, ou seja, quando nós apontávamos o nosso smartphone para um target que a gente define para uma mancha com elementos geométricos, ele lia esses elementos e no fundo ativava uma animação que permite ver a potencialidade dessa linha ou desse produto em termos gráficos. Isso foi feito numa série de materiais e de acabamentos. Aqui é um metal, pode ver lado esquerdo magnético, lado direito lâmina solar, lâminas unicolor magnéticos, todos juntos. Cada um, no fundo, era possível ver um elemento ou vários elementos animados
e que funcionam muitas vezes como se fosse uma caixa. Portanto, se nós apontarmos o telefone, estando com o póster na horizontal, nós conseguimos ver profundidade e conseguimos ver volumetria nessas formas. O que encaixa na perfeição naquilo que é a assinatura da marca que nós queremos, que é Shaping Spaces. Portanto, havia aqui literalmente uma apropriação desses espaços através do movimento gráfico, que um pouco a imagem daquilo que aconteceu em Makewaves, a partir de um suporte tradicionalmente bidimensional, nós conseguimos aqui, de uma forma virtual, dar uma percepção espacial e tridimensional. Os pósteres eram todos impressos em serigrafia e eram impressos diretamente nos laminados da Suspana. Portanto, cada um dos laminados que vocês veem aqui é, na verdade, a placa onde está, neste caso, a fossa de laminete é impressa sobre uma placa de laminete. A unicola é impressa sobre a placa da unicola magnética, é impressa em magnético. E é uma coisa que com os olhos ou com o magnético. O que nós conseguimos criar foi uma espécie de uma edição e simultâneo em que a marca consegue ter os seus produtos, consegue ter a marca dos elementos gráficos, a expressão gráfica sobre os seus produtos e consegue ainda potenciar através de uma animação que mostra o seu potencial. Nós vamos só apresentar um último projeto que se chama Cincel. Não é tão recente, mas mostra um pouquinho, e acho que o interesse deste projeto tem a ver com, se verem, o antes e depois. E a história da Cincel é engraçada, é comum a muitos espaços que existem nas cidades que estão degradados, estão sem qualquer tipo de dignidade. A primeira vez que nós chamamos a Cincel, ela estava assim, era uma gelataria, a gelataria mais antiga de Porto, estado de Porto, com mais de 30 anos, e que estava quase em abandono, estava em funcionamento, mas muito degradável. Uma nova proprietária comprou a gelataria e desafiou-nos a criar uma nova personalidade para a Cincel, não abandonando todos os códigos da tradição, os códigos que têm a ver com a própria história da Cincel, mas dando uma perspectiva para bem de longo prazo e que trouxesse um estímulo visual completamente excitante para os seus novos clientes. Nós temos uma marca que vive muito de universos gráficos, que são composições e que permitem, no fundo, uma associação de elementos quase como se fosse uma livraria. Nós conseguimos criar, a partir desses elementos, uma série de composições distintas e todos os elementos, desde técnicas de comunicação como os postais que tinham atrás, ou como o próprio técnico, acabam por ter uma vida que é associada a cor, a sensações, a texturas, a experiências, e isso faz com que cada peça seja surpreendente, também tenha uma história própria. Uma das coisas que nós fizemos também como uma espécie de ativador a nível dos sentidos desta marca foi criar uma coleção de postas com os elementos técnicos da marca, mas em que todos os postas tivessem o cheiro do sabor predominante no póster, ou seja, aqui vocês têm o sabor predominante a morango e noutros 4 postas que nós tínhamos, cada póster no fundo cheirava a um dos sabores da Cincel. E cada pessoa que comprava um póster da Cincel, quando tirava da caixa, sentia o cheiro a um dos sabores de enjoado que a Cincel tinha. E dessa forma nós conseguimos criar aqui uma relação muito mais emocional, mais próxima com o produto, levar um pouco aquilo que é as dimensões do produto a um objeto e a uma peça gráfica. Todo o universo de comunicação foi estendido a vários segmentos, inclusive ao ponto 70, em que nós transformamos o ponto 70 completamente e temos outra expressão. Vou mostrar aqui um vídeo que mostra só um pouco essa expressão. E é isto, na realidade. E é isto, o que é isto? Para nós, isto tem a ver com a questão da pressão, como é que a pressão nos faz mover e nos faz percorrer caminhos que nós não percorrimos. Mas mais que isto
preencher estes white canvas com sentimento. Preenchê-los com elementos que têm a ver com a nossa natureza, com a forma como nós gostamos, mas também com emoção e com um resultado que expresse a nossa envolvência e o nosso carinho e amor pelos projetos que nós fazemos. E a questão é muito engraçada porque tem a ver com voltar a este white canvas e perguntar se é o mesmo white canvas que era no início ou se já houve uma forma diferente, se ele representa alguma coisa e mais do que isso se as pessoas estavam dispostas ou não a pagar por um white canvas. E isto tem a ver com a piada de que este white canvas que vocês estão a ver aqui foi usado por mim no projeto que apresentei. Desses white canvas foi vendido por 15 milhões de dólares. Portanto, há um poder inerente ao white canvas, mesmo desde que seja atribuído valor e que este significado contribua e tenha expressão na vida de alguém. Obrigado. Salve de palmas. Conseguimos fazer esta conferência todos? Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas, pode ser? Tem alguma pergunta para nós? Se calhar. Há perguntas? Então eu vou fazer uma, pode ser? Deixa eu ver se não me ouvir. Conseguem-me ouvir agora? Estamos a ouvir. Então era, se tivessem que definir o vosso estilo de trabalho, isto é, se tivessem que rotular o vosso trabalho gráfico, como o classificavam, estilisticamente falando? Não vamos ouvir. Diz-me e esta voz não vou ouvir. Diz-me ao ouvido, faz favor. Isto é a conferência mais atípica de sempre. Conseguimos fazer a conferência mais difícil para cumprir. Daqui, conseguem ouvir? Ouvem bem? Agora sim. Sim? Então era, se tivessem que definir o vosso estilo de trabalho, isto é, se tivessem que rotular o vosso trabalho gráfico, como o classificavam estilisticamente falando? Eu não sei se ainda nem bem a pergunta, mas eu vou dizer se é isso. Se nós temos um estilo de trabalho, é isso. Como é que vocês classificavam o vosso estilo de trabalho? Não estou a perceber nada. Quer escrever no Skype? Fala para o telemóvel. Desculpem. Espero ter utilizado o Monty Python. Sim. Sim. Como é que nós classificamos o nosso estilo de trabalho? Eu respondo. Eu ocupar esta daquelas escrituras estão a uma com a outra, eu não tenho maior ocupação de tempo. Espera aí. Basicamente, não sei se nós temos um estilo, não é? Pelo menos não é um estilo vincado, se pode ver em alguns trabalhos de software. Eu acho que nós somos sempre dizer que primeiro pensamos na ideia e depois então tentamos ver qual é que é o melhor estilo para adaptar às necessidades da ideia, para que a ideia se concretizar. Portanto, nesse sentido, não diria que temos um estilo, se bem que poderá, então, eventualmente, através de alguns processos que já teremos inerentes ao trabalho, poderá ser identificável, mas não diria que temos um estilo assim muito vincado, porque achamos que primeiro deve estar o cliente, a necessidade do cliente será ainda propriamente a expressão do nosso estilo.
Há mais forte? Mais questões? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi. Estamos a ver. Olá. É espetacular. Vocês tiveram que estavam a apresentar e a acompanhar a vossa apresentação. Reparei bastante no carinho especial, vamos chamar assim, que vocês têm por utilizar impressões especiais nos vossos trabalhos, tanto a nível desse trabalho, realmente nos aromas, tanto a nível daquele trabalho do surfista, em que tinha baixo relevo na capa, etc. Entre outras mil e uma coisa que vocês utilizam impressões especiais em quase todos os vossos trabalhos. Eu não sei qual é o vosso background a nível de formação, mas presumo que um de vocês venha assim de uma parte mais tecnológica da área da indústria gráfica, não sei. Tens a resposta? Tem a ver com o Parque Norte, só viste que estava a ver o nosso Instagram, os nossos projetos têm indicadores especiais e tentava ver, não sabia qual era o nosso background, mas quase que podia haver alguém que viesse de uma área tecnológica. Nós somos uma espécie de roleta russa, designers, não designers, pessoas ligadas à tecnologia, sem ligadas à tecnologia e, na realidade, nós costumamos às vezes começar as conferências por dizer que nós não somos designers e não somos designers efetivamente porque os três partners das criativos da Pacífica não têm curso de design tradicional. Eu e Pedro temos um background que tem a ver com uma escola de artes que tem uma instituição em artes digitais e, portanto, experimentamos desde escultura até instalações com sensores, e, portanto, nunca nos fixamos num meio muito estanque. O meu irmão Pedro esteve mais ligado e bem com background que tem a ver com comunicação e mais publicidade, mas na verdade isto não vale nada. O mais engraçado é que isto não vale absolutamente nada naquilo que fazemos hoje, porque entretanto temos percursos completamente diferentes. O Pedro teve onde trabalhar desde tempo, e eu estive em Lisboa, eu e o Pedro também em Lisboa, o meu irmão teve aqui no Porto. No fundo somos uma espécie de esponjas que fomos no fundo apanhando, sugando coisas e tornamos um bocadinho daquilo que somos hoje. Conhecemos muito bem o que é que somos na realidade, mas também não nos preocupamos e não temos uma categoria específica. E também temos a liberdade, e voltando um bocadinho a essa lógica, nós vemos que não somos designers e, portanto, o estúdio não faz design, não é um estúdio de design tradicional. E, portanto, parafraseando um bocadinho o Game of Thrones, tu estás aqui porque o caminho te trouxe aqui, não é? E tem a ver um bocadinho com isso. Todos os projetos também nos obrigam a evoluir e a crescer como designers, mas também como pensadores, como ativistas, como muita coisa. Portanto, acho que vamos no fundo nós evoluímos para os moldes e nós estamos a criar. E isso faz também um desejo muito grande em que também tornar cada projeto em alguma coisa especial e que conte uma história particular. Por isso é que tu referias nos acabamentos. Os acabamentos não são um objetivo. Os acabamentos são uma consequência daquilo que nós tentamos fazer e acrescentar ao projeto, ou ao cliente, ou ao produto. Não sei se isto respondeu à sua pergunta. Sim. Nada. Mais alguém? Perguntas? Alguém? Ganhar um castigo. Não? Então, resta-nos agradecer. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Obrigado. Como compensação, estão todos convidados a visitar-nos aqui ao Porto e a visitar o estúdio quando quiserem. Temos o maior prazer em abrir as portas e dar a conhecer estes projetos todos e conversar um bocadinho. Está bem? Talvez ao próximo ano, se nos quiserem convidar, depois desta excelente participação, pronto, cá estamos nós. Está bem?
Obrigado. Passa uma voz colega aqui no Instagram. Falou. Obrigado. Por hoje é tudo, até amanhã. A abertura é novamente às 10. Achas que sei? Ela disse para ir logo. Batatas. Portanto, posso ter as batatas. Levanta-te, Morria.